Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem nos fala é o pastor Adilson de Souza. É um prazer muito grande poder falar com você nessa manhã. Nós começamos ontem o nosso propósito de 40 dias de jejum e oração na igreja. E eu prometi que iria, durante esses 40 dias, postar um vídeo aqui sobre o devocional que nós fizemos na parte da manhã, haja vista algumas pessoas não poderem ir na igreja participar nesse horário, mas que estão fazendo em casa, acompanhando a leitura do livro 40 Dias de Propósito e respondendo a pergunta: para que eu estou na Terra? Livro de Rick Warren. Então ontem nós falamos a respeito da primeira devocional, e eu não postei porque a minha garganta deu uma inflamada e eu passei um dia meio ruim. Não meio, bastante ruim. Mas hoje já está bem melhor. E o primeiro devocional foi Tudo Começa com Deus. Ou seja, Deus proporcionou tudo aquilo que nós precisávamos para estar no livro. E hoje nós tivemos o nosso devocional falando sobre um assunto muito importante, que vale a pena nós frisarmos alguns detalhes do que nós falamos hoje pela manhã, lá na igreja, no devocional. O tema do devocional hoje é: você não é um acidente. Você não é um acidente. Você não está nesse mundo porque você é um acidente. Ou seja, alguém teve planos para que você estivesse aqui. Apesar da maioria de nós estarmos nesse mundo sem o planejamento dos nossos pais, às vezes, assim, na concepção de pai e mãe que nos gerou, nós fomos um acidente. Nem todo mundo foi planejado, não é verdade? A maioria dos filhos, eles vieram por acidente. Poucas pessoas foram planejadas pelos pais. Alguns tiveram os filhos fora da hora, não queria naquele momento, mas de repente, por causa de uma situação ou outra, a pessoa acabou tendo um filho. Embora os pais não tenham planejado o filho, isso não significa dizer que esse filho é um acidente. Porque mesmo que o pai não tinha interesse de engravidar naquele momento, os pais, se houve o engravidamento, se a mulher ficou grávida, houve um propósito de Deus para com essa concepção. E é exatamente sobre isso que nós falamos pela manhã. Nós não somos um acidente. E o não ser um acidente pode nos responder a esta pergunta, né? O que estamos fazendo neste mundo? Por que estamos aqui? Apesar da maioria das pessoas permitir esse adoecimento da mente e achar que não tem valor nenhum, que não sabe por que está aqui nessa terra, porque a sua vida não tem sentido, nós sabemos que nós somos únicos. Deus nos fez únicos. Imagina que no meio de 70 bilhões de pessoas, de 7 bilhões de pessoas, 7 milhões de pessoas, você tem aí na raça humana, não tem uma pessoa que tem a mesma digital do que a outra. Não tem uma pessoa que tenha a íris igual a outra. São marcas que Deus deixou no homem. Você imagina, a íris dos olhos, ela é tão pequenininha. E você tem aí a humanidade, você tem aí bilhões de pessoas habitando na Terra, e de repente você fica pensando: mas meu Deus, como é que pode um negócio desse?
E cada um tem uma íris em cada ser humano. A nossa digital, ela é única em cada ser humano. Já no seu dedo, Deus plantou a sua identidade e ela não é igual a de ninguém. Ainda que você nasça gêmeos, vocês terão a digital uma diferente da outra. Isso pode nos fazer entender dessa condição única que Deus nos fez, nos fazendo compreender que, de fato, nós não somos um acidente. Nós somos planejados por Deus, fomos feitos por Ele para um propósito dele. Ou seja, o grande problema é que, às vezes, nós não alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. É a grande questão. Estava vendo outro dia um testemunho de um mendigo que aceitou Jesus como Salvador, depois tornou-se um empresário, gerador de emprego, ajuda as pessoas a sair da mesma situação que ele viveu. Mas se você olha para um mendigo lá debaixo da ponte, você vai dizer o seguinte: mas que plano Deus tem na vida desse homem? De ser mendigo? De morar debaixo da ponte? Não. Deus não tem esse plano na vida de ninguém. Tanto é que esse mendigo saiu da condição de mendigo, converteu seu evangelho, tornou-se um empresário, um empreendedor, e esse indivíduo está fazendo a diferença na vida de um monte de gente. Porque ele alinhou a vida dele, os planos dele, o projeto dele, com os projetos de Deus, levando à compreensão de qual era o seu papel aqui na terra. Davi, no Salmo 139, ele deixa muito convicto esse pensamento quando ele diz que o Senhor o conhecia antes mesmo que ele tivesse formado no ventre da sua mãe e que todos os seus dias havia sido escrito e determinado quando nenhum dele ainda havia acontecido. A própria palavra de Deus diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes que a pedra fundamental do planeta fosse lançado, você e eu já estávamos na memória de Deus, no pensamento de Deus. Já havia da parte de Deus um pensamento a respeito da gente. Isso é uma palavra que ele fala com o povo de Israel, que ele sabia o pensamento que ele tinha a respeito do povo dele, pensamento de paz e não de guerra, pensamento para dar o fim necessário para aquele povo. Então nós temos que compreender e entender que não somos um acidente. E a verdadeira compreensão de não ser um acidente é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus para que algumas respostas venham para nós. Porque é muito comum você encontrar pessoas reclamando da vida. E um dos grandes problemas que as pessoas têm é a não aceitação de si mesmo. Bom, se eu não sou um acidente, se Deus teve projeto comigo, plano para que eu nascesse, então, como Deus me fez, Ele fez porque Ele queria fazer. Então, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, o meu cabelo, né? Nem cabelo estou tendo mais, mas Deus me deu cabelo. Então, tudo que tem em você, Deus planejou que fosse você. E nós vamos nos permitindo a não aceitação, e aí muita gente não gosta do nariz, não gosta dos olhos, não gosta da orelha, não gosta da boca, não gosta do cabelo, não gosta da pele, não gosta de nada. E isso é um grande pecado, porque é a rejeição daquilo que Deus nos deu, da forma que Ele nos fez, como Ele nos constituiu. Então nós precisamos aprender a nos aceitar como nós somos, da maneira que nós somos. Às vezes a pessoa ela é um pouco mais extrovertida, ela quer ser introvertida. Não, Deus se fez assim, não é?
Deus fez você para frente, então seja para frente. Agora, se Deus te fez mais pacato, seja pacato. Nenhum dos dois está errado. Não existe jeito errado, jeito certo. Existe o meu jeito, a minha maneira. E nós precisamos nos respeitar enquanto isso. Porque isso é importante para a vida. Me aceitar e saber como eu sou vai fazer uma diferença imensa na minha vida para que eu possa também responder para Deus o chamado que Ele tem na minha vida. Porque eu sei outras pessoas. O Albert Einstein, ele disse que Deus não joga dados, né? Dizia que Deus não joga dados, ou seja, Deus, ele é perfeito nos seus propósitos, nos seus valores. Hoje eu estava pensando de uma ovelha, testemunhei na igreja a respeito dela, que a medicina dizia que ela não podia ter uma filha. As condições necessárias ela não tinha para ter uma filha, e de repente ela teve essa filha. Como eu não vou acreditar que existe um propósito de Deus no nascimento dessa pessoa? Então, o que acontece é que nós precisamos alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Responder a pergunta, por que eu nasci? Por que Deus me fez? Primeira coisa, Deus me fez para que eu louvasse o seu nome, para que eu lhe prestasse culto, para que eu me rendesse aos seus pés como sendo filho dele, servo dele, e ele sendo o meu Senhor. Ou seja, Deus me chamou para o louvor da sua glória. Mas ele também tem um propósito comigo nessa terra, para que eu seja alguma coisa, para que eu plante algo, para que eu possa construir alguma coisa, para que eu não passe nesse mundo simplesmente passando. Porque se Deus me fez a sua imagem e semelhança, se Ele colocou em mim o seu espírito, é porque alguma coisa eu posso fazer em prol dessa sociedade, em prol desse mundo. Então, hoje pela manhã, nosso devocional teve essa indagação. Você não é um acidente. Você foi planejado. Você foi pensado por Deus. E você precisa compreender por que Deus pensou você, por que Deus planejou você. São respostas que você vai achar em Deus, na sua palavra. Tudo isso tem a ver com conhecimento, com sabedoria, com entendimento. E a palavra do Senhor diz que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Então eu desafio você a alinhar o seu propósito com os propósitos de Deus. Isso é fácil, pastor? Não, não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível. Porque Deus já deixou tudo que nós precisamos aos nossos cuidados. A palavra dele está escrita para o nosso entendimento, a palavra dele está escrita para a nossa compreensão, para que nós possamos alinhar as nossas vidas com ele. Porque é necessário fazer isso. Mas você precisa se aceitar. Você precisa se aceitar. Você precisa se aceitar como você é. Você precisa se aceitar como você é. E se você identifica hoje na sua vida alguma área da sua personalidade, da sua existência, que você não goste, que você acha que não tem nada a ver com você, você precisa buscar em Deus a aceitação daquilo que Deus fez. E nós não estamos falando aqui em perfeição, nós estamos falando aqui em gente imperfeita mesmo, que vai ter que melhorar. Alguns aspectos nossos, eu dei um exemplo hoje lá na igreja, dizendo o seguinte, tem gente que fala que é muito franco. Ah, eu sou franco. E às vezes a pessoa não é franca, ela é mal educada. Mas se a pessoa tem uma personalidade em que ela consegue ter essa franqueza, sem ser mal educada, ou seja, nasceu de uma maneira, mas pode aperfeiçoar para que as relações não se tornem tão pesadas e difíceis. Ah, eu sou uma pessoa de opinião. Tá, você pode ser uma pessoa de opinião.
E você deve dar a sua opinião. Mas, às vezes, dar a sua opinião não significa ferir o outro, machucar o outro. Ou seja, se eu consigo sempre machucar o outro por causa da minha personalidade forte, eu tenho que aceitar a minha personalidade forte, mas eu tenho que lidar com as partes frágeis e débeis dela. Então, você precisa se conhecer. E aí vem aquela frase filosófica: conheça a ti mesmo. Nós vamos conhecer e nos aceitar como somos e melhorar aquilo que não é bom. Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Salmo 139, Davi compreendendo que ele foi feito pelo Senhor para o louvor da sua glória. E no final do capítulo, do texto de Salmo, ele fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Aceitar quem somos é muito importante. E, acima de tudo, identificar os nossos defeitos, identificar as nossas debilidades e pedir ao Senhor que nos guie por caminhos, por veredas corretas e certas, para que possamos tirar a mácula daquilo que é tão bacana na gente, mas que de repente fica feio, porque não conseguimos nos apurar, não conseguimos nos lapidar. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você me ouve nessa manhã e vai continuar ouvindo depois, que o vídeo vai ficar na internet. Dá uma olhadinha no espelho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te fez. Ele te planejou. Então, não se sinta feio, não se sinta feia, não se sinta menor, nem menosprezado, porque Deus conhece você. Pense como Davi pensava: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. O Senhor me conhece antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Então, sabe quem é você. Você que precisa saber mais um pouco de si mesmo. Então, aceite seus olhos, aceite a cor da sua pele. Não importa se você é afro, se você é amarelo, se você é branco, caucasiano, não importa a cor da sua pele, você é assim porque o Senhor te fez assim. Não posso ter os olhos verde, azul, se você tem os olhos pretos, negros como a noite, não importa. O importante é que Deus te fez assim. Não importa se sua orelha é pequena, grande, aberta, fechada, se seu nariz é fininho, afinado, se o nariz é grosso, se é chato. Não interessa, Deus te fez assim. Ele te fez assim. E o importante é que você existe. E a melhor coisa desta vida é existir. Então eu convido você nesse dia a fazer uma avaliação. Olhe se alguma coisa você não gosta e se aceite, porque quando você se aceitar quem você é, você verá que a sua vida vai melhorar muito. Porque aí você vai parar de brigar contra aquilo que você é e vai começar a brigar com aquilo que você sendo tem que fazer mudanças. Tem que fazer mudanças. Porque, por melhor que sejamos, precisamos crescer a cada dia mais. E eu espero em Cristo Jesus que você possa compreender essa palavra. Tá bom? Amanhã nós continuamos o nosso devocional lá na igreja. Oramos de 6 a 7. Paraíso, convidado a participar conosco. Amanhã é o terceiro elo da nossa campanha. E você que não vai poder ir na igreja, tem o livro aí em PDF, acompanhe a leitura, deixe o Espírito Santo falar o seu coração na leitura desse devocional. Porque eu tenho certeza que ao término deste devocional, você vai ser uma pessoa melhor amanhã do que você está sendo hoje. E eu sei que Deus já está falando em corações. E eu tenho certeza que Ele vai fazer algo tremendo sobre as nossas vidas. Vamos chegar lá no final podendo responder: eu sei
o que eu estou fazendo aqui, eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. É o que nós queremos que você compreenda até o final dos 40 dias de propósito. Deus te abençoe, que a paz e a graça do Senhor Jesus reine sobre a sua vida e que os sonhos e desejos do seu coração possam se realizar no Senhor, para a glória do nome dele. Porque por ele e para ele são todas as coisas. Um abraço.